amigos vascaínos, amigos inscritos aqui do nosso canal. Infelizmente, mais uma derrota em um clássico de tamanha importância para a torcida do Vasco. O torcedor do Vasco já não aguenta mais tanta humilhação, tanta derrota contra os mulambos, contra o Flamengo, galera. É foda. É só tristeza. O Vasco esse ano, o Vasco desse técnico Fábio Carille, que inclusive já pode pegar malinha e vazar do Vasco, que no Brasileiro ele não fica nem até a quinta rodada se ele não parar aí de cometer erros, galera. E galera, em 4 clássicos aí que o Vasco disputou esse ano, jogou 2 vezes contra o Flamengo, perdeu as 2 e perdeu também para o Fluminense. O Vasco apenas ganhou do Botafogo, que era um time aí praticamente misto, né? Reserva. E sem técnico, né? Um time barra reserva e barra sem técnico que o Vasco ganhou. É um time que já praticamente já não ganhava de ninguém, né? Perdeu aí a final da Supercopa do Brasil, perdeu o final agora de Supercopa não, de Recopa Sul-Americana. Um time totalmente ao inverso do ano passado, né, que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão. E o Vasco ganhou aí desse Botafogo. Um Botafogo totalmente fraco, né, enfraquecido. Quando foi jogar contra times aí melhor tecnicamente, né, com o melhor momento, como no caso aí do Fluminense, não conseguiu ganhar, perdeu de virada. E agora contra o Flamengo, tomou uma porrada de 2-0, o time jogando covardemente, que não passava do meio de campo no primeiro jogo, que perdeu de 2-0. Agora nesse jogo, o Vasco até conseguiu jogar bem ali no primeiro tempo, poderia até ter vencido o jogo ali, se as bolas ali do primeiro tempo tivessem entrado. Pelo menos ali a bola do Ryan já seria 1-0, né? Um contra-ataque aí puxado. Se eu não me engano, por ele mesmo, né? Ele recebeu a bola na ponta ali, na ponta direita, né? Onde ele jogou. Recebeu a bola na ponta direita. Conseguiu ganhar dividido com o jogador do Flamengo. E trouxe essa bola para o meio de campo, caiu nos pés ali, se eu não me engano, do Felipe Coutinho, que rapidamente carregou um pouco, né? Conduziu a bola um pouco e deu um passe de 3 dedos, né? Para o próprio Ryan, que quase entrava com bola e tudo, né? Mas o time do Flamengo é um time que se comporta muito bem defensivamente, é um time que se defende muito bem, e tinha ali 3 jogadores ali dentro do gol. Um deles ali foi o Léo Ortiz, que não estava jogando nada no primeiro tempo, conseguiu ali tirar uma bola espírita que o Ryan bateu, o goleiro Rossi tirou, voltou pro Ryan de novo. Ele poderia aí se consagrar, né, se ele fizesse esse gol. Aí ele bateu dentro do gol, né, uma batida normal que todo mundo bateria, mas o Léo Ortiz, né, se redimiu, tava fazendo uma partida merda pelo time do Flamengo, conseguiu ali tirar uma bola ali em cima da linha, né? Um lance aí praticamente aí espírita, assim como foi o gol do Bruno Henrique no segundo tempo. Mas no primeiro tempo ali o Vasco também teve uma chance antes dessa batida aí do Ryan, né? Em cima do goleiro Rossi, depois o lance que o Léo Ortiz tirou. O Ryan também deu um chute, mas não ofereceu muito perigo. E também teve um lance de chapadinha do Jair. Se ele botasse menos força na batida colocada dele, né, a chapadinha que ele deu, poderia aí facilmente ter guardado essa bola na gaveta e não daria chance pro goleiro Rossi aí do Flamengo. Mas fim de primeiro tempo, galera, o time do Vasco voltou totalmente desligado no segundo tempo.
faltou a intensidade, faltou a marcação ajustada que teve no primeiro tempo. Faltou tudo, cara. Faltou raça, faltou sangue. Aí voltou a ser aquele Vasco que a gente já está acostumado em clássico. Um Vasco sem alma, né? Totalmente desconfigurado, totalmente desligado do jogo. E galera, para mim também foi aí um nó tático, né, que o Felipe Luiz deu no técnico Fábio Carille, que é um técnico muito fraco mesmo. Pediu os reforços, né, e depois ficou chorando aí, falando que não poderia botar os reforços ainda no primeiro tempo, tanto o Lloyd quanto o Garrel, o Nuno Moreira, porque eles ainda estão se adaptando. E a desculpa era os reforços, né? Os reforços veio, chegaram os reforços aí para ele, aí ele vai e bota os caras aí no segundo tempo, galera. Ele vacilou nisso aí, para mim, poderia botar aí pelo menos aí Nuno Moreira ou Benjamin Garré ainda no primeiro tempo. Fazer uma formação diferente aí, um 4-3-3. Mas enfim, né? Eu não sou o técnico, né, do Vasco. A gente tem que, infelizmente, ficar olhando as merdas aí que esse técnico Fábio Carille faz, observar e criticar, né? Quando tiver que criticar. E galera, segundo tempo, falando aqui do jogo, o Flamengo voltou totalmente diferente, parece que inverteu o papel. O Vasco no primeiro tempo jogou muita bola, merecia ter vencido o jogo. No segundo tempo o Flamengo voltou jogando muito, o Vasco mereceu perder no segundo tempo, voltou totalmente, sem intensidade, totalmente desligado. Começou a se defender, né? O Felipe Luiz conseguiu aí mexer no time, né, do Flamengo, para estar ali se desvencilhando da marcação do Vasco. Conseguiu dar um nó tático, né, no Fábio Carille, que é um técnico muito limitado, um técnico que não merece estar no Vasco, um clube gigante, um clube de dimensão gigantesca, que tem um time que não está à sua altura. Essa é a realidade. E galera, o Flamengo martelou, teve escanteio, teve bola na trave do Luiz Araújo, né? E depois aí de tanto martelar, logo antes de fazer o gol, né, o Fábio Carille fez uma substituição aí, equivocada, tirou um volante que é um merda, né? Não joga nada, que é o Matheus Carvalho, mas mal ou bem sabe marcar. A única coisa que ele faz na função dele de importante é marcar bem. Agora, o cara não tem um passe bom, segura a bola, atrasa jogadas aí, atrasa contra-ataques, mas ele tirando o Matheus Carvalho, o time do Vasco defensivamente se acabou, né? Só ficou ali o Hugo Moura como volante, ficou totalmente sobrecarregado ali no meio de campo, e o Flamengo começou a dominar o meio de campo, né? Com a entrada aí do Lloyd Augusto no lugar do Matheus Carvalho. Eu queria que o Lloyd estreasse, sim, fiquei até feliz, mas quando ele entrou no lugar do Matheus Carvalho eu senti que ia dar merda. E não deu outra. Não deu outra, galera. Só foi o Lloyd Augusto entrar, passou aí uns 5 minutinhos, 2 minutinhos, 3 minutinhos. Nessa faixa aí, menos de 5 minutos, o time do Flamengo conseguiu ali um passe ali no meio de campo, não lembro para qual jogador que foi. Esse jogador ligou ali pro Bruno Henrique, que ajeitou de direita, tirando do Lucas Freitas, né, que para mim fez uma partida boa. Esse lance aí, se o Matheus Carvalho tivesse no meio de campo do Vasco, Bruno Henrique não conseguiria fazer esse gol. O Lucas Freitas até tentou ali atrapalhar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ajeitou a bola com o pé direito ali, né? A bola veio assim por cima da chuteira dele, ele deu um toquinho. Tipo aquele gol do Edmundo no Mundial de 2000, mas só que a bola pegou uma altura mais baixa e deu um efeito na bola, né?
E ele conseguiu emendar de esquerda, de trivela, cara. Que golaço que esse arrombado fez. Fazendo 1-0 ali pro Flamengo. Depois dali o Vasco piorou. Quando o Vasco toma gol, esse time não tem psicológico para conseguir botar a cabeça no lugar e procurar dar a volta por cima, conseguir aí empatar jogos, virar, ainda mais contra o Flamengo, que é um time superior, né? Não tem como falar aqui, não tem como ser clubista a ponto de falar que o Vasco é superior ao Flamengo. O Vasco está muito abaixo, está uns 3, 4 degraus aí abaixo do time do Flamengo. O time do Flamengo muito superior ao do Vasco. E depois, cara, não adiantou o Paê entrar no lugar do Coutinho, não adiantou o Garré entrar no lugar do Ryan, já moda Bangu, o time já desorganizado. Nem no Bumba Meu Boi o Vasco conseguiu o empate, nem na raça, nem no Bumba Meu Boi, nem lançando a bola. Ali deu sorte de não ter tomado ali mais uns 2 gols ali, que o Flamengo teve mais umas 2, 3 oportunidades ali, mas não conseguiu fazer o gol e ficou por isso mesmo. No final ali, né, o Vasco teve até uma chance com o Paulo Henrique, né, ele foi cruzar, mas ele tem deficiência técnica, né, ele tentou cruzar, a bola quase entrou para dentro do gol, quase que ele conseguia fazer o gol, o goleiro Rossi tirou ali. E no finalzinho teve a cobrança do Paê, né, de falta. Cobrou até bonito, Paê que não jogou nada, entrou morto. Pra mim aí o Paê já tá jogando de sacanagem, já sabe mais ou menos que não vai ficar no Vasco. Já tá começando a sacanear, entrando aí sem força de vontade, entrando aí, seja o que Deus quiser, né? E ele até conseguiu fazer uma boa cobrança ali de falta. Essa bola foi direto na cabeça ali do zagueiro João Vitor, que não conseguiu botar uma direção boa na cabeçada. Ele testou com força. Se essa bola fosse no canto, ele faria o gol, mas essa bola infelizmente foi no meio ali. O goleiro Rossi conseguiu fazer uma defesa ali, a queima-roupa, bateu nele e ele já pegou logo em seguida para não dar rebote os atacantes aí do Vasco. E galera, acabou o jogo, ficou por isso mesmo 1-0. Agora os caras têm a vantagem. Joga aí por um empate. Pode até perder de 1-0 no Maracanã, porque já tinha a vantagem do empate, né? Foi para esse jogo no Engenhão contra o Vasco com a vantagem do empate e ganhou de 1-0. Agora o Flamengo pode perder até de 1-0 no Maracanã, que se classifica do mesmo jeito. O Vasco, para conseguir uma classificação aí para a final do Carioca, ter que meter 2-0 nos caras. Eu, como torcedor, acredito que eu sou um torcedor muito fanático pelo Vasco, amo meu clube, nunca vou deixar de acreditar, fico puto mesmo quando perde, xingo, às vezes fico até horas sem querer ficar falando sobre o Vasco, até eu começar aquela raiva ali de momento passar, baixar, para mim começar a pensar, ver o que aconteceu de errado, ver o que aconteceu de certo aí, no caso nessa partida, nesse clássico, para depois ali falar, né, argumentar ou falar ali, né, o que aconteceu de errado ou não, até mesmo pensar, né, no que poderia ter feito para ter saído com um resultado melhor, enfim. Mas eu sou um torcedor, sempre vou acreditar. Vasco tem chance sim de se classificar, mas eu falando como torcedor do Vasco. Agora falando com razão, falando sem clubismo e aqui sem dar uma de emocionado, para mim o Flamengo já está na final, sendo sincero com vocês. O Vasco não consegue ganhar desse time do Flamengo com mais de 2 gols de diferença, nem aqui nem na China. Pode botar o jogo lá em Marte, que inclusive o Vasco botou no Engenhão, o jogo contra o Flamengo perdeu do mesmo jeito.
Mas enfim, jogou bem o primeiro tempo, não jogou nada no segundo tempo, foi castigado aí pelo Bruno Henrique. Mas enfim, galera, a minha opinião é que o Vasco tem que continuar jogando aí seus jogos clássicos aí contra Flamengo e Fluminense no Engenhão. Esquece Maracanã, tô cagando e andando para aquele estádio. Maracanã antigo aí que o Vasco ganhou diversos títulos, já não existe mais. E galera, é isso. Falando com razão, sem clubismo, falando aqui como um comentarista, né? Como um cara que analisa de forma imparcial. Hoje o Flamengo já é classificado aí para a final do Carioca, já está classificado. O Vasco não tem condição nenhuma de ganhar desse Flamengo com 2 gols de diferença, a não ser que o Vasco jogue futebol de verdade mesmo e jogue com toda a intensidade que jogou nesse primeiro tempo contra o Flamengo, toda a intensidade, ajuste a marcação e as bolas também tem que entrar. Não adianta as bolas bater na trave, não adianta o goleiro do Flamengo pegar, porque senão não vai adiantar, entendeu? Tem que botar as bolas para dentro, tem que ter uma efetividade aí de gols maior do que vem tendo, porque não consegue fazer gol no Flamengo, sempre bota a bola na trave, o goleiro dele sempre faz milagre, tem que ter mais efetividade, tem que conseguir caçapar as bolas dentro da rede dos caras, galera. E se conseguir fazer 1-0, tem chance de fazer 2. É assim que eu penso, galera. Mas, vendo o desempenho da equipe do técnico Fábio Carille, vendo como o Vasco vem jogando, como o Vasco jogou aí os 4 clássicos aí, eu não acredito, falando aí de coração mesmo, sem clubismo, não acredito na classificação. Eu fico até com medo da partida do Vasco contra o Nova Iguaçu agora pela Copa do Brasil na quarta-feira. Fico até com medo aí que o Vasco já está quase 2 anos aí ou mais, né? Sem ganhar do time do Nova Iguaçu. A que ponto chegamos aí, né? A que ponto essa diretoria, a diretoria anterior, essa empresa safada 77, Pedrinho agora, esses vagabundos todos aí, botaram o Vasco, né, num buraco sem fundo. Não conseguimos ver aí a luz no fim do túnel. Tá foda, galera. Tá foda mesmo, tá complicado. Mas como torcedor vou acreditar, né? Que o Vasco vai se classificar na Copa do Brasil em cima do Nova Iguaçu. Vai conseguir reverter esse placar aí. Vai conseguir aí ganhar de pelo menos 2-0 aí do Flamengo. Como torcedor sempre vou acreditar, sempre vou torcer pelo meu time. Esse aqui é o meu papel como vascaíno. Mas, galera, missão aí 99% de chance de não passar e 1% de fé, né? 1% de esperança aí pro Vasco se classificar para as semis para a final do Campeonato Carioca. Inclusive hoje tem um jogo Volta Redonda e Fluminense. Quem vencer aí, né, esse confronto aí, já larga na frente e vai ter o jogo de volta. Se eu não me engano, o jogo de volta é no mando do Volta Redonda. O jogo de hoje acho que é no Maracanã, né, com o mando do Fluminense. E quem vencer aí os 2 jogos aí, ou vencer o primeiro jogo aí bem, né, e conseguir aí segurar o resultado do segundo jogo, vai se classificar aí para a final do vencedor de Vasco ou Flamengo, galera. E o Flamengo tá na frente com muitas chances aí, praticamente já tá na final, falando aqui sem clubismo. E é isso, galera. O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. E antes de finalizar o vídeo, agora eu lembrei aquela entrada ali daquele jogador do Flamengo, do Wesley, no berrete, era para ser cartão vermelho, mas o vagabundo do árbitro, mais uma vez, sacaneou o Vasco, não olhou nem no VAR, nem foi no VAR olhar lá, para estar aplicando o cartão correto, que era o vermelho em cima do Wesley.
Mais uma vez aí esse Bruno de Arleu, esses árbitros vagabundo, né? Que apita aí Vasco e Flamengo, ou apita qualquer jogo que o Flamengo fizer na face da terra, só rouba pros caras, só favorece os caras aí. Contra o Flamengo, os caras não vai nivar, os caras não conseguem apitar de forma honesta, sempre tem que favorecer os caras aí. E que esse vagabundo desse Bruno Arleu aí vá para aquele lugar, vá para o quinto dos infernos. Ele claramente aí fez uma arbitragem horrível, não só por Vasco, também fez uma arbitragem aí de certa forma ruim também pro Flamengo, mas a diretoria do Vasco não cobrou, né? O Pedrinho não cobrou, ninguém cobrou. Deveria aí soltar uma nota aí que esse cara aí sacaneou o Vasco, era para ter dado vermelho ali no Wesley, e o Vasco foi o time mais prejudicado aí em relação à arbitragem nesse clássico aí contra o Flamengo. E é isso, galera. Finalizando o vídeo aqui, fica com Deus, tenha uma ótima semana abençoada de Jesus Cristo, um ótimo feriado aí. E tamo junto, saudação vascaína. Não esquece de deixar aquele likezão aí, compartilha, deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre o jogo, se o Vasco ainda tem chances ou não. E é isso, galera, tamo junto, fica com Deus, saudação vascaína.